Durante um ultrassom, Marina descobre que está grávida de gêmeos. Honório comenta com Matias sobre a ideia que Adriana teve a respeito de César, mas não concorda com ela. Matias também expressa sua desaprovação, mas ressalta que Adriana é uma pessoa de bom coração e deseja apoiá-la. No entanto, Honório fica preocupado com a relação deles, enquanto Matias garante que confia em Adriana e a apoiará em sua decisão. Na cozinha, Adriana pede que Constança compartilhe a receita do pudim e Constança revela que aprendeu com César. Adriana, curiosa, pergunta o que Constança sentiu por ele. Constança responde que se César tivesse entrado em sua vida anos antes, certamente teria vivido um romance bonito. Porém, quando ele apareceu, ela já estava profundamente apaixonada por Honório. Adriana então compartilha que viveu algo similar, pois seu coração já pertencia a Matias. Constança reflete sobre como César a fez sentir-se valorizada, especialmente quando estava magoada com Honório, devido à suposta traição com Branca. Adriana se entristece pela situação de César e lamenta não ter sido capaz de amá-lo da maneira como ele desejava. Jerônimo nota que Renata está sorridente e ela explica que a melhora de seu pai a deixou muito feliz. Jerônimo lembra que houve um pequeno progresso, mas Renata o repreende pelo pessimismo. Ele então concorda que Gonçalo vai se recuperar e comenta que Roberta parece realmente amar Gonçalo. Renata acredita que Gonçalo seja a única pessoa que Roberta ama. Jerônimo, ignorando o pedido de Renata para não atender o celular, insiste em fazê-lo. Marina está ligando para contar a Jerônimo que serão pais de gêmeos. Jerônimo fica completamente emocionado com a notícia, enquanto Renata, visivelmente incomodada, se retira. Benjamin sugere a César que recuperem o tempo perdido, propondo uma sociedade em um restaurante. Ele se tornaria um investidor, enquanto César ficaria com o trabalho, praticamente assumindo a liderança do negócio. César, surpreso, revela que já está economizando para abrir seu próprio restaurante, mas Benjamin insiste para que o sonho de César seja realizado o mais rápido possível. O filho acaba aceitando a proposta. Marina, em sua ligação, explica a Jerônimo que o fez porque ele pediu para ser mantido informado, e Jerônimo, radiante, afirma que está duplamente feliz com a notícia dos gêmeos. Renata, ainda contrariada, permanece no banheiro tentando controlar sua frustração. Jerônimo avisa Marina que assim que chegar à fazenda irá procurá-la e pede para ela se cuidar. Ao desligar, ele percebe que Renata já não está mais na sala. Nesse momento, Roberta chega ao apartamento e Jerônimo informa que Renata provavelmente está no quarto. Para provocar ciúmes em Jerônimo, Roberta exibe o colar valioso que Augusto deu a Renata. Roberta vai ao banheiro, deixando a joia exposta, enquanto Jerônimo observa o colar com uma expressão de raiva. Ao perceber que Renata está no banheiro, Roberta avisa que usará o outro do quarto e Renata permite. Ao chegar lá, Roberta examina os perfumes e se pergunta por que Augusto quer saber qual perfume Jerônimo usa. Em seguida, envia uma mensagem para Augusto, dizendo que Jerônimo usa 2 perfumes. Renata finalmente sai do banheiro e Jerônimo, segurando o colar, questiona o motivo de ela ter aceitado a joia daquele assassino. Roberta escuta a conversa e fica surpresa com Augusto. Jerônimo recorda que já havia avisado a Renata de que as únicas pessoas que poderiam lhe dar presentes eram ele e Gonçalo. Renata explica que o colar foi um presente que recebeu enquanto estavam afastados, e Jerônimo afirma que Augusto sabe tirar proveito da ingenuidade dela. Renata responde que prefere acreditar na bondade das pessoas até que elas provem o contrário. Jerônimo insiste que ela já comprovou que Augusto não é uma pessoa confiável, mas Renata responde que ainda não tem provas disso, embora confie no que Jerônimo diz. Ela sugere que ele também deveria confiar nela e afirma que ela sim tem razões para sentir ciúmes, pois ele será pai de gêmeos. Roberta continua ouvindo a conversa, sorrindo satisfeita com a situação. Marina confidencia a Adélia que, embora sinta uma felicidade por estar grávida, também está apavorada por ser mãe solteira. Mesmo que Jerônimo tenha ficado tocado pela notícia, ele não está ao seu lado. Jerônimo pede desculpas a Renata e ela responde que ele age de forma impulsiva e que no momento não pode exigir nada dela. Nesse instante, Roberta aparece, pede desculpas por interromper e se retira discretamente. Jerônimo se dá conta de que havia esquecido da presença de Roberta. Ela, por sua vez, liga para Augusto e pergunta por que Renata e Jerônimo o acusam de ser um assassino. Augusto, furioso, nega as acusações e começa a entender o motivo da frieza de Renata com ele. Roberta o aconselha a esclarecer tudo com Renata, ou caso contrário, ela se afastará de vez.
Augusto então pede que Roberta o ajude a descobrir de quem Renata e Jerônimo acreditam que ele tenha tirado a vida. Roberta revela que enviou os nomes dos perfumes de Jerônimo e conta que Marina está esperando gêmeos, o que tem gerado sérios conflitos entre Renata e Jerônimo. Ela sugere que ele aproveite essa oportunidade. Jerônimo pede desculpas a Renata, reconhecendo que não deveria ter reagido com tanto entusiasmo à notícia dos gêmeos. Renata admite que a situação não tem sido fácil para ela, mas que a atitude dele também não ajuda. Ela explica que, embora ele seja pai pela primeira vez, outra mulher será mãe e por isso pede respeito. Jerônimo confessa que sente uma necessidade de proteger Renata de Augusto, mas ela responde que sabe cuidar de si mesma. Ele pensa em devolver o colar a Augusto, mas Renata faz questão de fazê-lo pessoalmente, pois foi ela quem recebeu o presente. Jerônimo insiste que Marina não seria capaz de causar mal a eles, mas Augusto sim. Renata, irritada, explica que existem diversas formas de prejudicar alguém e que a relação dele com Marina ainda a machuca profundamente. Quanto à acusação de Augusto ser um criminoso, ela já se acostumou com essa ideia, pois sua mãe também é. Renata decide se afastar para evitar continuar falando besteiras. Jerônimo reconhece internamente que a gravidez de Marina o emociona, embora não consiga dividir essa alegria com Renata. Ele reflete sobre como vai equilibrar esses dois sentimentos conflitantes. No quarto, Renata lamenta não ser capaz de compartilhar a felicidade de Jerônimo e sente uma frustração profunda ao ver Marina lhe dar 2 filhos, enquanto ela mesma ainda não sabe se poderá ser mãe algum dia. Augusto se pergunta se Jerônimo e Renata estão sabendo sobre Aurora e Álvaro, mas acredita que é pouco provável. Ele questiona o que poderiam ter dito a Renata sobre ele para que ela decidisse afastá-lo de sua vida, mas está decidido a tentar se reaproximar dela. Matias e Adriana se despedem com muitos beijos e ele pergunta se serão capazes de lidar com tudo isso. A Adriana responde que a intenção deles com César é boa e que farão o possível para suportar até onde for viável. Ela pede para Matias guardar sua aliança até que tudo se resolva e depois marcarem a data do casamento. Matias brinca dizendo que vai pensar nisso. Renata finge estar dormindo quando Jerônimo entra no quarto, a beija e se deita ao seu lado ainda pensativo. No dia seguinte, o médico informa a Regina, Constança e Matias que Gonçalo poderá voltar para casa em breve para continuar sua recuperação. Matias pergunta se ele precisará de uma enfermeira e o médico confirma que seria positivo. Além disso, Gonçalo precisará de fisioterapia, mas Regina pode ajudar com isso e também com os estímulos. O médico avisa que em certos momentos Gonçalo conseguirá falar de forma clara, mas em outros poderá ter dificuldades. Regina afirma que todos terão paciência. Matias pergunta sobre a bala ainda alojada e o médico explica que por enquanto não é possível retirá-la. Jerônimo leva o café da manhã para Renata na cama e pede para que ela não continue irritada com ele. Renata quer saber por que ele ficou com Marina se não a amava. Jerônimo tenta explicar que talvez tenha sido uma mistura de solidão, amizade e consolo, imaginando que algo parecido tenha acontecido com Renata. Mas ela esclarece que nunca teve nada com Augusto, o que deixa Jerônimo surpreso. Renata assegura que compreende a diferença entre homens e mulheres, mas está confusa. Jerônimo afirma que Marina sempre soube dos sentimentos dele por Renata. Renata responde que os mais prejudicados serão os filhos de Jerônimo. Ele promete que podem enfrentar tudo isso juntos. Renata revela que em alguns momentos sente que não vai conseguir suportar tudo isso, mas Jerônimo jura que tudo vai passar e que os bebês farão parte de suas vidas. Eles se abraçam. Após sair de uma perfumaria, Augusto se encontra com Ezequiel e questiona se ele tem certeza de que ninguém soube nada sobre a Aurora. Ezequiel confirma que ninguém fez nenhum comentário. Augusto reforça a importância da lealdade para ele, esperando que Ezequiel esteja dizendo a verdade. Renata toma café com entusiasmo e planeja visitar o pai, enquanto Jerônimo organiza os preparativos para a viagem à fazenda. Quando ela se dirige ao banheiro, Jerônimo a puxa para si e diz que está usando o perfume que Renata deu a ele. Depois que Renata sai, Jerônimo reflete sobre o quanto gostaria de dividir com ela os momentos de felicidade com seus filhos, como comprar roupinhas e brinquedos, e de que ela compartilhasse a mesma alegria, mas sabe que isso é impossível. César, Adriana e Benjamin visitam um local para montar o restaurante. Entra esconde a chave do cofre atrás de um quadro no consultório, mas logo após sua saída, Álvaro aparece, pega a chave, abre o cofre e retira o dinheiro.
Na Bonita, as mulheres ajudam Karina a ajustar o vestido de noiva. César está empolgado com o novo restaurante, enquanto Álvaro continua furtando dinheiro saindo em seguida. Jerônimo compra passagens para ele e Renata irem ao casamento no fim de semana e depois decide ligar para Marina para compartilhar sua emoção sobre estarem esperando gêmeos. Marina admite que também está tocada, mas também muito apreensiva com as despesas e com a atenção que os filhos exigirão. Jerônimo sugere que ela pare de trabalhar para se dedicar aos filhos. Marina reconhece que talvez precise fazer isso até encontrar uma ajuda. Jerônimo se oferece para cuidar deles e assumir os custos. Marina expressa que o apoio de Jerônimo a faz se sentir segura e ele pede que ela pense a respeito, deixando claro que gostaria de participar de todo o processo da gravidez, do nascimento e da criação dos filhos. Ele sugere que ela considere morar na cidade permanentemente, mas promete procurá-la assim que chegar à fazenda. Marina espera que até lá já tenha tomado uma decisão. Renata chega ao hospital e encontra Roberta na sala de espera, que oferece um café, mas Renata, animada, diz que Jerônimo surpreendeu com o café da manhã na cama. Roberta sugere que Jerônimo está tentando compensar Renata por ser pai de gêmeos. Renata, preocupada, pergunta se Roberta ouviu a conversa e ela admite que não teve como não ouvir devido aos gritos, mas pede para a irmã contar com quem Jerônimo se envolveu. Renata revela que foi com Marina e Roberta finge surpresa, mas comenta que nunca teve simpatia por essa médica, criticando a postura dela de se envolver com um homem casado. Renata defende que ela e Jerônimo estavam separados. Roberta sugere que caso Jerônimo tenha filhos com Marina, Renata não precisará engravidar para evitar o risco de os filhos herdarem a tendência de Josefina. Renata observa que às vezes Roberta faz comentários cruéis, mas Roberta explica que fala isso para ajudar Renata a se sentir melhor, já que ela terá uma vantagem ao perdoar Jerônimo. Josefina passa por uma avaliação psicológica, onde tudo indica que ela tenha uma obsessão por ser ou possuir tudo que pertence a Regina Soberon. Enquanto isso, Josefina permanece estática, fingindo o desequilíbrio mental. Renata pede a Roberta que não revele à família sobre a gravidez de Marina, pois ela mesma fará a revelação no momento oportuno. Roberta concorda, mas logo questiona por que ela e Jerônimo estão afirmando que Augusto é um assassino. Renata pede que ela ignore o que ouviu, mas Roberta defende a integridade de Augusto. Renata, contudo, se recusa a discutir o assunto e sai para ver seu pai. Roberta, desapontada, liga para Augusto e lhe conta que Renata não revelou nada sobre ele ser um criminoso. Augusto assegura que não entende de onde ela tirou essa ideia e Roberta sugere que ele descubra por si mesmo, avisando que precisa limpar seu nome antes que o plano desmorone. Regina e Constança comunicam a Renata que Gonçalo será liberado e irá para a casa dela. Confusa, Renata pergunta como isso será possível e descobre que Gonçalo deseja deixar a casa para ela. Renata responde ao pai que só deseja sua recuperação. Elas percebem que Gonçalo esboçou um sorriso e Regina entende que isso significa que ele quer que Renata fique com a casa. Renata expressa todo o carinho que sente pelo pai e Regina observa que Renata foi a única pessoa capaz de fazer Gonçalo sorrir. Brincando, Renata reconhece que ela é o máximo e nota que Gonçalo continua sorrindo.